Muito grande que eu não imaginava eu achava que a minha maior dificuldade era aprender a habilidade técnica de lidar com aquilo, né? Eu preciso aprender a programar e assim que eu aprender a programar, tudo vai estar resolvido. E quando eu lembro que eu entrei, meu primeiro emprego foi no centro de inovação da Microsoft e logo depois eu fui trabalhar num banco. E eu lembro que quando eu fui trabalhar nesse banco, eu nasci numa periferia em São Paulo, no bairro do Grajaú, né? Eu brinco que, para quem nasce do lado de lá da ponte, em São Paulo, tem uma vivência diferente, talvez, das pessoas que nascem do centro. E o que aconteceu foi que eu brinco que quando eu cheguei nesse lugar, quando eu fui trabalhar no banco, eu comecei a conversar com as pessoas e eu comecei a perceber que não tinha ninguém que tinha uma história de vida parecida com a minha naquele lugar. E o pior, não só parecida com a minha, não porque eu era um homem transexual, porque mesmo se eu não fosse um homem transexual, mesmo se eu fosse um homem cisgênero, por eu ter vindo da periferia, ninguém tinha uma história de vida parecida com a minha. Aquelas pessoas vinham de outro contexto. Então, desde dos lugares que elas conheciam, de onde elas tinham viajado, das coisas que elas comiam, dos lugares que elas passavam as férias, era muito diferente da minha realidade como um todo. E aquilo começou a me incomodar, porque quando eu comecei a contar para os meus amigos quem eu era, todo mundo falou, pô, mas a sua história de vida é muito bonita, você tem uma história muito legal e tal, e eu pensava assim, pô, mas da onde eu venho tem um monte de gente com a história de vida parecida com a minha, eles só, por algum motivo, não tiveram os privilégios que eu tive para chegar até aqui. E aquilo me fez fazer uma transição, então eu decidi que eu ia abrir uma empresa e eu queria fazer diferente, mas eu não sabia bem o que era ser diferente, né? Então eu falei, bom, eu vou abrir uma empresa e a Carambola nasceu com o intuito de ser na verdade, a primeira Carambola não era nem Carambola o nome dela, era uma empresa que chamava Fortred Solution IT, assim, uma coisa bem corporativa. E eu passei a fazer consultoria de arquitetura de projetos, desenvolvimento de projetos, que era o que eu tinha estudado, o que eu tinha aprendido e me especializado. Mas os meus clientes meu primeiro cliente foi o próprio banco que eu trabalhei, então eu meio que virei um PJ de mim mesmo e aí eu comecei a prestar consultoria para uma série de bancos, para fazer alguns projetos e aquele contexto muito pequeno e eu falei, nossa, mas ainda não é isso que eu quero fazer, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu lembro que eu decidi que eu ia mudar o nome da empresa e colocar o nome de uma empresa que os bancos olhassem para mim e não tivessem vontade de me contratar, que eles achassem que eu não fosse sério. E aí nasceu a Carambola.